sair do celular para abrir no computador, depois a senhora me admite de novo? Sim. Beleza, obrigada. De nada. Então, esses 14 encontros, os 2 últimos serão as visitas, então nós temos 12. Esse suíno e ave não vai ser uma correria de conteúdo como a bovino, que é muito conteúdo para essas 12 encontros. O suíno e aves ele é mais tranquilo, então eu não vou precisar correr muito com um dia de aula, colocar muitos temas, tá? Muitos subtópicos. Então, ele é mais tranquilo nesse ponto. Vocês vão ter 2 avaliações oficiais, primeira e segunda prova. Por enquanto, se mantém da mesma forma que foi o semestre passado, tá? Mas pode acontecer que a gente retorne antes, então, a prova presencial. Outro ponto, aula. Final da aula, independente dela ser bovino ou suíno, vocês vão ter um trabalho para fazer e com prazo de entrega até a próxima aula, o primeiro horário da próxima aula. Então, hoje é quarta, no fim dessa aula eu vou passar um trabalho. Foi a forma que eu encontrei para vocês fixarem um pouco do que a gente conversar, tá? Durante essa aula, porque a gente não consegue ter Professora, tá travando um pouco. Peraí. Melhorou? Sim. Então, assim, uma das formas que eu pensei de vocês fixarem esse assunto, que vai conversar durante essa aula, foi esses trabalhos individuais, tá? Que vocês vão fazer no final de toda a aula sobre o tema que a gente conversar. Como a gente não está dentro da sala, não tem um feedback, a gente não consegue manter um diálogo, uma conversa. Penso eu que as aulas online elas sejam um pouco mais difíceis da gente gravar ou decorar alguma coisa. Então, para facilitar também para vocês, eu pensei em dar esses trabalhos. Outro motivo desses trabalhos existirem é que assim eu vou ajudar quem está assistindo a aula. Não vou tirar ponto de quem não está assistindo, mas também esse aluno que não assistiu a aula e vocês vieram e assistiram, tiraram o tempo de vocês para assistir, vocês têm essa vantagem. Então, vocês vão ter esses pontos, visto que vocês precisam desses pontos também para fechar a nota no final. Então, todo aluno que assistir, eu vou tirar um print da lista. Esse aluno que assistiu a aula vai me entregar o trabalho e vai ser aceito e tem uma pontuação. O aluno que não participou da aula, o trabalho não vai ser aceito, tá? É um jeito de valorizar vocês que estão assistindo mesmo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo outro ponto. Acho que é mais ou menos isso. Não esqueçam das atividades do AVA. Se essa matéria for com as atividades, não esqueçam delas no portal. Pessoal, vocês acham que necessita de algum tempo de tolerância aí dessas 7h30 da manhã? Para mim começar a aula em si? Acho que não, professor. Depende da sua pontualidade, professora. Eu também acho que não, porque se a aula começa na faculdade às 7h30, então é 7h30, né? Beleza. Hoje nós vamos começar com uma introdução sobre a suíno. Todo o conteúdo, todo o tema que a gente for começar dentro de bovino, de corte e leite, quanto suíno e aves, a gente vai começar com raças, tá? Explicando um pouquinho. É um pouco maçante, porque ainda mais na suinocultura é um pouco maçante, que são características muito semelhantes
de uma raça, de um animal para outra. Pessoal, microfone. Professora, Oi. a senhora disponibiliza esses slides depois, por e-mail ou no grupo? Esses slides vão ficar como uma aula gravada, da mesma forma que eu estou aqui falando para vocês, é uma aula gravada, né? Lá no Ava de vocês, no portal. Mas a senhora não teria como mandar também? Fazendo favor, Mando que eu acho também. mais fácil. Tem como mandar, sim. Tá bom, obrigada. Aí eu mando lá naquele grupo dos líderes, aí eles passam para vocês, tá? Então, a gente, na suíno, essa parte de raças, ela é um pouco mais maçante. Vocês vão ver que muitos desses animais têm umas semelhanças muito parecidas, difícil de diferir uma característica da outra. Então, se atentem mais, se atentem bem nas fotos, tentem toda a palavra ou todo o conceito que surgir da raça, tentem olhar para a foto e enxergar essa característica que vai ser falada. E voltar sempre que possível, vocês voltem, depois que eu passar os slides, voltem e olhem novamente a característica desses animais, tá? Olhem e vejam se vocês enxergam as coisas que eu vou comentar com vocês, para vocês entenderem, porque tem animais que são bem parecidos mesmo, essas características vão se confundir um pouco. Eu vou seguir o livro didático de vocês. Na bovino a gente não tem esse livro, na suíno a gente tem esse livro didático. Então, eu vou seguir, não vou tirar muitos materiais de fora disso, também para não confundir vocês. Então, quando eu anexar alguma coisa diferente, algum ponto diferente, vai ficar disponibilizado, claro, no slide. Mas se vocês quiserem, ô professor, ó, esse ponto aqui não tem no livro, ou eu preciso dessa parte da teoria, e aí eu passo para vocês da onde eu tirei fonte, e se eu tiver o documento em mãos, aí eu passo para vocês também, tá? Então, vocês, qualquer coisa, me interrompam, e depois, se surgir alguma dúvida, a gente está sempre no WhatsApp, talvez a resposta não seja tão rápida e imediata quanto vocês precisem, mas a gente está sempre no WhatsApp, tá? Professora, o número você vai passar? Não entendi. Você vai passar seu número? Vou passar sim. Tá. Então, pessoal, nessa primeira unidade, como são 12 pontos, 12 aulas, a gente consegue dividir o livro didático bem certinho. E nessa primeira unidade, então, nessa primeira aula, nós vamos entrar com a introdução a suíno e as raças, tá? Aí a gente consegue falar um pouco de sistema de criação e instalação na próxima aula. Então, a seção 1 do livro de vocês vai ser a que vai ser comentada hoje. E aí, se vocês quiserem acompanhar no livro também, então é a seção 1 da unidade 1, introdução a suíno e as raças. O tamanho tá bom para vocês de slide? Na verdade, é que esses números são bem pequenos mesmo. Tá bem pequeno, mas como a senhora vai mandar, então aí depois dá para aumentar e estudar. É que, na verdade, esses gráficos são só para vocês enxergarem a produção, tá? Produção, consumo do mundo em relação à suinocultura, à carne suína. E é só para vocês entenderem aqui quais são os países que mais produzem, mais consomem, mais exportam, tá? E os que necessitam de importação. Então, o maior produtor de carne suína hoje no mundo é a China, tá?
vindo da União Europeia e Estados Unidos, e o Brasil fica aí em quarto lugar. Então, de produção, o Brasil está em quarto lugar, e quem lidera esse ranking é a China. De consumo, nós também ficamos lá. Aliás, nós ficamos em quinto lugar, porque o quarto lugar fica com a Rússia, e de consumo, assim como de produção, a China também vai ficar em primeiro lugar. E a União Europeia e Estados Unidos em segundo e terceiro lugar, tá? Na exportação, o Brasil ele vai ficar em quarto lugar em número no ranking, e a exportação da União Europeia é maior que o da China. Então, o mercado da China de produção da suíno não é visando a exportação, e sim o mercado interno, por causa desse consumo deles que é muito alto. E a importação, além da China ser o maior produtor e consumidor, ela ainda precisa de importação. Então, ela importa um pouco dessa carne suína que é consumida no país. O Brasil não entra nesse ranking visivelmente ali em sistema de importação, tá? Nós não importamos carne suína. Então, o que é produzido fica parte para o mercado interno, parte é exportado. E aí a gente tem um panorama da produção no Brasil. Bom, quando a gente estiver falando da produção, pessoal, essa bolinha ela vai ficar mais escura, tá? Então, esse é o ponto que a gente vai falar. Então, aqui são gráficos de 1.000 toneladas. São gráficos recentes de 2019. Esse ano a gente ainda não tem essa estatística, claro, porque o ano também não terminou. Mas esse é do ano passado, então é bem recente. E fala do cenário nacional quanto à produção, o primeiro gráfico. Então, em termos de produção, Santa Catarina lidera esse ranking de produção, tá? Seguida de Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Bahia, e os outros ficam com 43%, tá? Na produção em porcentagem, que é o segundo gráfico, só muda, em vez de 1.000 toneladas, em porcentagem, tá? Aí segue a mesma ordem, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No terceiro de baixo, a exportação. Então, quem mais exporta essa produção também segue esse perfil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E do lado é a exportação em porcentagem. Mesma coisa, tá? Segue um número, só que um em 1.000 toneladas, o outro é em porcentagem. Então, Santa Catarina, ele detém aí quase metade da produção na questão de exportação, tá? Então, toda a carne suína que é exportada para fora do país, mais da metade é produzida em Santa Catarina. E os países do sul detêm quase toda a parte de exportação dessa carne. Aí são mais em números, tá? Do que acontece, de como está, na verdade, esse perfil da suinocultura hoje no Brasil. Um número detalhado para vocês terem ideia, então, das matrizes alojadas, o número que a gente tem de matrizes, quantos milhões de toneladas são produzidas, e aí a gente entra lá no ranking, no quarto lugar mundial em questão de exportação. O aumento que acontece anualmente não é expressivo, tá? Então, de 2018 para 2019, esse aumento de consumo da carne suína só aumentou 0,22%. Isso não é expressivo, é quase que passa despercebido, tá? E não é o panorama que o produtor queria esse aumento maior, mas ele passa bem sutilmente, esses 0,22%, mas acontece um aumento ainda. O destino dessa produção, 81% é para o mercado interno, então fica no país, 81% da produção de carne, e a gente exporta só 19%. E mesmo assim a gente consegue ter o quarto lugar no ranking de exportação, tá?
Então, só 19% dessa carne produzida é exportada. 750 mil toneladas que são exportadas, tá? Esses 19% são, na verdade, 750 mil toneladas anual, 16% de aumento da exportação. Apesar da produção nacional ter aumentado pouco, a exportação, a confiabilidade da carne suína para o exterior, para outros países, aumentou. Então, o consumo da nossa carne aumentou fora, então a exportação aumentou 16% do ano passado, do ano retrasado para o ano passado. E o consumo de carne suína per capita é de 15,3 quilos dessa proteína. Então, digamos que seria uma média razoável até. Existem países como a China, por exemplo, que esse consumo é muito maior, muito mais elevado. Apesar do aumento ele não ser significativo, a única coisa expressiva que a gente consegue ver aí e diferente desses últimos anos é que a gente conseguiu aumentar a exportação e não a produção e o consumo em si, tá? Esse aumento ele se deve muito ao crescimento da população e essa população mundial ela necessita da oferta de carne. Então, se cresce a população, a gente precisa produzir mais alimentos e isso se dá aquele aumento da exportação. Também a confiabilidade dessa carne. Existe algum certo preconceito na carne suína devido ao colesterol mesmo, a questão nutricional dessa carne. O que a gente associa sempre à carne bovina é gordura, tá? Um problema aí com a saúde, então vinha muito essa questão no passado, hoje entende-se que não acontece mais isso, então a gente conseguiu ter um aumento, e também a evolução que aconteceu nesse período, o que foi acontecendo no passado e foi melhorando, a evolução genética do rebanho, mudou-se a ideia de que porcos eram criados em chiqueiro, se alimentavam somente de lavagem, viviam em condições insalubres. Então, a gente conseguiu mudar essa visão com essa evolução genética desses animais. Eles passaram a ter uma nutrição adequada, alojados em locais mais adequados. Então, se aperfeiçoou esse sistema de criação. Conjuntos de informações e de controle também ajudou esse produtor, tá? O gerenciamento dessa produção, então, não é mais uma produção feita de qualquer jeito, ela tem um gerenciamento tanto nessa parte prática como na parte financeira desse produtor, então mudou muito esse perfil. Mesmo assim, com toda essa parte que eu falei para vocês, todas essas características de mudança que aconteceram, o aumento ainda é considerado baixo, como eu falei. Então, principalmente devido a esse marketing negativo que vem da carne suína. A gente já pensa em gordura, em colesterol, em mal à saúde. Na verdade, não é bem assim, tá? Existem diversos cortes na carne suína que são considerados cortes magros e que não vá fazer mal aí à saúde. Então, a percepção de que os suínos, eles são criados em locais insalubres, como eu já tinha falado, em aquele chiqueiro, aquela lama, alimentados com restos de alimentos, sobras, né? Isso mudou essa ideia, essa visão de que a gente tinha, mas ainda é um entrave, uma trava para esse aumento do consumo, porque pensam que a criação continua daquela forma mais primitiva, sem enxergar as evoluções que o Brasil fez, considerando aí a produção de carne suína, tá? E também todo esse ponto da insalubridade da criação dos porcos gera uma incerteza da sua sanidade. Então, esses animais são criados dessa forma, deve haver mais incidências de doenças, de contaminação, e isso também muda a partir do ponto que eles enxergam que a produção de carne suína no Brasil não fica
vinculada a essa criação de pequenos produtores ou produção doméstica. Então, muda. O que o Brasil está tentando fazer é mudar essa visão de que os nossos porcos ainda são criados naqueles sistemas caseiros e domésticos, tá? Aí aqui a gente começa mais a parte técnica mesmo. Pessoal, essas figuras e essas características, não tentem gravar elas muito bem, porque isso vai mudar de uma raça para outra. Isso não é regra de fato, tá? Pode existir aí raças com misturas bem diferentes, com características que tenham um pouquinho de mudanças de uma raça ou de um cruzamento ou outro, tá? Então, elas não são regras em si para vocês seguirem, mas características que generalizam as três. Peraí que eu vou voltar aqui. Ué. Então, o slide de vocês não. Na apresentação do Teams não está aparecendo a animação, a primeira animação. Peraí, deixa eu voltar aqui se o meu arquivo está diferente. Só um minutinho, gente. Deu problema no slide de vocês.
Acho que agora vai. Não. Professora, será que volta mesmo as aulas esse semestre? Presencial? Eu acredito que sim. Gente, o slide aqui não aparece o número 1. E no meu computador ele tá normal. Coisa estranha. Vou parar de novo e vou tentar novamente, peraí. Vamos tentar, vamos ver se vai agora. Agora foi. Não, travou. Ele tá aparecendo para vocês? Para mim tá na tela Tá só a inicial. primeira página, professora. O meu só fica carregando, peraí.
Eu vou entrar, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Esperem só um pouquinho para ver se vamos ver se agora resolve. Pessoal, não sei o que está acontecendo, o slide não vai. Ele aparece uma tela de carregamento para mim e não carrega o slide. Espera aí que eu vou tentar mudar de... O que está aparecendo na tela para vocês? O slide de apresentação. A primeira página. Isso. Isso. Para mim, ela tá só como carregando. Agora vocês estão vendo? Tá. Sim, tá.
ele voltou lá para a imagem que tem os porcos. Sim. Tá, pessoal, então vamos seguir sem a minha imagem, porque eu mexi em alguma coisa aqui e ele ficou a tela grande. Eu não sei como que tá aparecendo para vocês, mas para mim ele ocupou todo o computador agora. Tá normal, prof. Então tá, ó. A gente estava conversando sobre os panoramas que a gente vê mundialmente, o que a gente vê hoje nacionalmente, e agora a gente entra mais na parte técnica mesmo. Então, acredita-se que esses suínos, tá, surgiram na Terra há mais de 40 milhões de anos, e as pessoas que estudam esse assunto, eles concordam com a existência de 3 tipos diferentes, basicamente, de suínos domésticos, tá? Então, todas essas raças que a gente vê daqui para frente, sendo ela, mesmo elas sendo as raças mais nacionais ou as raças internacionais que vieram para o Brasil depois, se enquadra nesses 3 perfis, tá? Então, essas 3 raças, essas 3 características de raças, todos esses porcos que a gente conhece advêm dessas 3 características. Então, a primeira raça são as raças célticas, tá? Que são originadas a partir do javali. Só um minuto que tem gente para admitir aqui. Então, as raças célticas que são originadas ali a partir do javali europeu, tá? Tendo uma maior tendência para a produção de carne. Então, essas características das raças célticas, vocês assimilem. Então, toda vez que nós falarmos de uma raça que tem essa aptidão de carne, tá? Que seja para produzir carne, então, ela provavelmente advém dessas raças célticas de suíno. Ela tem um perfil mais concavilíneo, tá? Essa figura 1B, então ela vai apresentar esse côncavo mais acentuado no perfil. As orelhas são longas, muito grosseiras, então elas são mais, digamos, existe uma porcentagem de pele maior, com uma grosseiridão ali, e tem essa aparência de orelhas bem caídas. A fronte desse animal, das raças célticas, é bem larga e chata. Então, a fronte que eu falo para vocês, pensem aí, testa, pescoço. Então, lá na figura 1, 2, na C. Então, vai apresentar essa fronte larga e mais chata. Isso é regra? Não, pessoal. Vocês vão encontrar raças que têm bem misturados aí, raças célticas com características ibéricas. Então, não é só essa que existe. Existe cruzamento entre essas raças e essas características se misturaram com o passar dos anos. Mas todas as raças que a gente conhece aí advêm dessas três raças antepassadas. E a segunda são as raças asiáticas. Elas vêm originadas a partir do javali asiático, tá? Ela tem um perfil ultra concavilíneo. Vocês podem perceber aí esse focinho com um ângulo bem mais acentuado. Então, isso a gente chama de ultra concavilíneo. As orelhas são mais curtas e mais eretas, tá? E a fronte desse animal é plana e um pouco mais larga do que nas raças célticas. Então, essa característica do focinho das raças asiáticas é bem marcante. Então, vocês vão sempre lembrar, quando vocês verem esse focinho ultra concavilíneo, que advém de raças asiáticas, tá? Aí a gente parte para a raça ibérica. Essas raças ibéricas, elas são originadas a partir dos sul mediterrâneos, tá? Ele apresenta um perfil subcôncavo entre o retilíneo,
que é a figura 1A e a 1B. Então, fica entre esses dois, não tem uma figura determinante para a gente mostrar como seria um perfil subcôncavo. Então, ele fica entre essas duas imagens, a 1A e a 1B. E concavilíneo, as orelhas elas são médias e horizontais, então não tão grande quanto as célticas, mas ela tem essa aparência de orelhas mais caídas, tá? Horizontais, e a fronte é estreita. Lá em cima, na figura, para vocês, tem lá, figura 1, ela vai estar descrevendo corretamente o que vem. Então, o retilíneo é a figura 1, concavilíneo B e ultraconcavilíneo C. Vocês se atentem mais a essas características do que está mostrando no quadro, as características físicas da imagem e o que está escrito, os tipos de orelha. Aí a gente tem o A, que são orelhas de raças asiáticas, a B de ibérica e a C de célticas, tá? Se atentem mais às imagens e o que está dizendo nas imagens acima do que nessas 3 características que eu falei para vocês. Então, esses quadrinhos cinza. Se atentem mais à imagem mesmo, que vai facilitar muito vocês entenderem quais as principais diferenças entre essas 3 raças. E aí a gente parte em si para falar das mesmas, tá? Vamos começar com as raças nacionais, aí depois a gente parte para as internacionais. Geralmente, essas nacionais, elas apresentam baixa produtividade de carne, tá? E elas são mais indicadas para a produção de banha. Isso a gente, no dia a dia, a gente consegue perceber bastante isso, que esses porcos de criação familiar, da subsistência familiar, eles são destinados realmente para obtenção aí de banha, tá? De óleo, quase não tão a carne. Então, devido a essa maior tendência da deposição da gordura desses animais, eles não são indicados para, eles são indicados para suinocultura extensiva, tá? Mais rústica, e para subsistência familiar mesmo, por causa da sua rusticidade. Então, eles vão se adaptar a intempéries que podem acontecer nessa subsistência familiar. Então, nessas criações de fundo de quintal. Então, tudo que acontecer de intempérie climático, esses animais nacionais têm uma capacidade de suportar muito melhor. Então, devido à sua rusticidade, eles são mais adaptáveis a essa criação caseira, tá? Em casa. Então, a primeira raça que eu vou comentar com vocês é a Piau. Ela é muito característica, muito encontrada. Todo mundo já deve ter visto um porco nacional dessa raça. Ela tem uma pelagem com um fundo branco, tá? O básico dessa pelagem é o branco, e por cima ela vai ter umas manchas arredondadas, ou regulares ou irregulares, de uma coloração mais escura, tá? Essa pelagem a gente chama de oveira, e as orelhas são do tipo ibérica. Aí vocês, toda vez que vocês lerem essa parte, vocês voltem e vejam na imagem como é que é a orelha ibérica, como que ela se apresenta. Porque assim vocês vão assimilando esses formatos, essas características melhor, né? Elas produzem, essas porcas, elas produzem de 7 a 8 leitões, que aí a gente chama de leitegada. Toda vez que vocês escutarem essa palavra, então quer dizer que são um conjunto de leitões advindo da mesma porca, da mesma criação. Então, quando vocês encontrarem, escutarem esse termo, leitegada, quer dizer que foi uma ninhada parida, um conjunto parido de uma porca em um determinado momento. Aquele momento, naquele ponto, naquela aparição, podem nascer de 7 a 8 leitões dessa raça Piau. Então, é uma leitegada que apresenta. São relativamente precoces, atingindo aí cerca de 80 quilos de peso vivo com 9 meses de idade. Então, para perfil de raças nacionais, isso é característica, uma precocidade. Chega nesse peso muito rápido.
apresenta uma boa produção de gordura e carne, mas aí não entra a indicação para a produção de larga escala. É lógico que para a subsistência familiar essa produção de carne é o suficiente. Para os nossos perfis de abate de porcos e exportação, essa carne ela não entraria para consumo, tá? Então, ela pode ser considerada uma raça de dupla aptidão, claro, pensando em subsistência familiar mesmo. Ela é apontada como a mais importante aqui das raças que a gente tem no Brasil, tá? E tem a preferência dos produtores, dos criadores, quando eles optam por raças nativas. Então, dentre as raças nativas do Brasil, ela é a que mais se destaca. O produtor gosta muito dela, tanto pela rusticidade e por essa dupla aptidão. Ela consegue nos dar a banha e também a carne para consumo. Outra raça nacional que a gente vai falar hoje é o caruncho. Esses porcos, eles têm um porte bem menor, tá? Eles são bem rolicinhos, bem redondinhos. As orelhas são do tipo asiáticas, pequenas. E aí vem as variações de cada característica. Então, dentre dessas características, bom, ele tem a orelha asiática, mas aí advém outras subdiferenciações. É asiática pequena, é asiática média, asiática grande. Aqui a gente só vai comentar e não vai entrar esses detalhes, porque também é muita característica para vocês decorarem em uma aula só. Então, ele tem a característica dessas orelhas asiáticas, só que pequenas, ao invés das médias, tá? São grandes produtores de gordura e eles são tardios. Diferente do piau, eles não têm essa precocidade. Eles são animais aí mais tardios, cerca de 4 a 6 leitões por leitegada. Então, eles produzem menos animais do que o piau. E a gente consegue encontrar ele nessas duas pelagens. Agora a gente parte para o porco Nilo, outra raça nacional. Esse animal tem a coloração preta, tá? Geralmente ele não apresenta pelos. O que a gente vai encontrar nesses animais são umas cerdas ou uma pelagem bem rala, que são pelos espaçados, tá? Bem grosseiros, como se fossem cabelos mesmo, durante esse perfil, em cima desse perfil desse animal. Eles têm as orelhas do tipo ibérica, eles apresentam um porte médio aí, tá? Animal. Há uma conformação, uma má conformação corporal. Ele não apresenta quase nenhuma massa magra, tá? Só massa, carne bem gorda mesmo. São animais bem rústicos, com alta porcentagem de gordura nessa carcaça. E por leitegada chega aí, podendo chegar até 8 leitões, de 5 a 8 leitões. É uma raça também que a gente vê bastante nas produções familiares, tá? Nos sítios, nas fazendas, para produção, mais para produção de banha, porque a carne em si do Nilo, ele é bem gordurosa, ela é bem gorda. Então, a produção de óleo, de banha, ele seria mais indicado. O canastra é uma produção, é um animal nacional, só que hoje, nos anos de hoje, quase a gente não vê mais. Talvez cruzamentos advindos dele, mas ele puro, nós não vemos mais. Ele foi muito comum nas décadas de 70, 60. Ele tinha uma fama e tinha bastante apreço do produtor, tá? Mas hoje ele já a gente quase não vê mais, ou se encontra lá na região sul, mas a gente quase não vê mais. Mas eu decidi colocá-lo aqui, porque ele foi uma raça muito importante nacional, tá? Eles têm um porte médio, a pelagem, como tá falando ali, é preta, mas seria um pouco mais amarronzada. Ela não é tão preta quanto a raça anterior, mas ela é um pouco mais marrom. As orelhas são do tipo ibéricas, tá?
A cabeça desse porco, ele é pequena em comparação às outras. Ela tem um pescoço bem curto e largo. Ela tem esse animal ele tem uma má conformação corporal também, não apresentando quase massa magra. São muito rústicos e com boa produção de leitões. Aí eles podem chegar até 10 leitões por leitegada. Então, dentre todos esses nacionais, o canastra tem essa possibilidade de proliferação muito maior que os demais. E são bons produtores. Como eu já disse, quase não existe massa magra nesse animal, então eles se encaixam ali na produção de toicinho e banha. Alguma dúvida até aqui das raças nacionais? Pessoal, claro que existem muitas outras, tá? Que acontecem e na maioria das vezes esses animais já não são tão puros nas fazendas, nas propriedades, porque eles vêm de cruzamentos industriais, tá? Então, para produtores que tenham ainda esses animais puros, a gente quase não vê. Alguma dúvida dos nacionais? Não. Então, vamos lá para os internacionais. Pessoal, o porquê que os internacionais são mais importantes para vocês, tá? Para vocês da medicina, para vocês que são agora, serão o corpo técnico e responsáveis por isso. Então, os animais internacionais, tá? Raças internacionais, são importantes porque elas são a grande produção. São delas que advém a produção de carne, a nossa exportação. Esses animais nacionais são destinados para consumo próprio, de fazenda mesmo, subsistência familiar. As raças estrangeiras, as internacionais, elas são o carro-chefe do Brasil, tá? Para exportação. Então, por isso a importância dela, do conhecimento técnico de vocês, visarem mais essas raças estrangeiras. Então, focarem mais, entenderem mais das raças estrangeiras. Esses animais, eles recebem um intenso melhoramento genético. Com o passar dos anos, então, esse melhoramento foi aumentando muito, visando características bem claras do que se precisava, produção de carne, tá? Tornando-se mais especializados na produção de carne e altamente adaptados aos sistemas de criação intensivos. Então, o melhoramento genético que aconteceu com o passar dos anos visavam esses pontos. Então, a gente precisa de carne, menos banha, carne, e que eles se adaptem a essa criação intensiva, que são aquela criação fechada, e não a extensiva. Tá? Dessa forma, esses animais estrangeiros, eles precisam de altos índices de produtividade e bom retorno econômico. Não adianta nada a gente ter um melhoramento genético para conformidade e distribuição de carne magra nesse animal e ele não apresentar boa produtividade, dá 3, 4 leitões por leitegada aí. Então, não adiantaria nada. A gente precisava de melhoramento, animais melhorados geneticamente para a produção de carne e também animais que dessem, que a produtividade dessem aí leitões, o maior número de leitões possíveis, que já iam entrar num sistema intensivo de criação para acontecer esse retorno econômico para o produtor, tá? Então, a primeira raça, e que é muito comum no Brasil, que a maioria, talvez, das granjas nacionais tenham esse animal dessa raça, que é a Landrace, tá? É uma raça de origem dinamarquesa. Esses animais têm porte bem grande, bem diferente dos nossos porquinhos aqui nacionais. É uma raça de porte bem grande. Ela apresenta uma pelagem branca, as orelhas caídas, do tipo céltica, tá? E um perfil retilíneo ou côncavo. Tem uma ótima conformação corporal para a produção de carne magra. E aí entra o ponto do que se visou do melhoramento genético. Então, a conformação corporal vai dizer o quanto de carne magra tem nesse animal.
Então, essa raça, ela apresenta uma ótima conformação temporal, tá? Para produção de carne magra. E elas conseguem atingir de 80 a 100 quilos aos 7 meses de idade. Então, isso é uma precocidade, uma característica de precocidade. Essa raça, ela exige muito manejo, tá? Devido a possíveis problemas no casco. Então, o manejo sanitário desses locais aí para criação intensiva tem que acontecer periodicamente, tá? Com muito rigor, porque esses animais eles vão ter problemas nesses cascos. Também eles vão ter defeitos de aprumos, tá? Animais com problemas aí físicos. E a fotossensibilização. Então, animais que têm essa pelagem, essa coloração e pouco pelo, eles podem sofrer muito com a quantidade luminosa solar que tem. Então, em sistemas intensivos que visem a produção de carne, uma produção ótima, excelente, tem que ser, claro, protegida com o clima adequado, com uma climatização adequada para esses animais, porque o calor, o sol, faz com que esses animais percam a produtividade e tenham sérios danos nessa pelagem por causa dessa coloração clara mesmo. E eles não têm produção a essa radiação solar. Outro comum e que aparentemente para a produção de carne e que aparentemente vocês não consigam decifrar quem é o landrace e quem é o Largue White, mas eles têm características de focinho bem diferentes, tá? Ela é uma variedade, ela é uma subespécie, uma sub-raça, digamos, da variedade Yorkshire, tá? Que é originada lá na Inglaterra. Então, ele também tem essa pelagem branca, eles têm uma orelha asiática média, então não são pequenas, são médias, o pescoço curto e não apresentam papada, tá? O perfil é mais côncavo, tá vendo o pescocinho dele aí tem uma concavidade, a fronte desse animal é mais larga, o corpo é comprido, o lombo, aliás, é bem comprido. Não apresentam tantos problemas de de aprumos e de casco como o landrace, aí apresenta talvez a principal característica de diferenciação entre um e outro. Ele, então, nesse manejo, o manejo desses animais vai ser menor do que lá no landrace, porque eles apresentam muitos problemas de casco, e aqui no Largue White ele é um pouco menor. O problema de aprumo também é menor. E talvez aí a preferência para o produtor rural. Eles apresentam maior resistência a esses problemas físicos, tá? Só que, da mesma forma que o landrace, ele tem problemas de fotossensibilização. Então, a luz, a radiação é um problema para esses animais devido à pelagem muito clara e não apresentar aí muita cobertura de pelos, tá? São animais extremamente precoces, chegando a 100 a 120 quilos no sexto ou sétimo mês de idade e apresentam uma ótima produção de carne. Então, se perguntarem para vocês entre essas duas raças, entre a landrace e a Largue White, qual que é o preferível para o produtor, ou dependendo da estrutura que ele tem, o que vocês recomendariam? Pensando em precocidade e menor problema de casco e aprumos aí, o Largue White ele é um pouco melhor, tá? Ele é bem mais precoce, a produção de carne, esses animais vão entrar para abate mais cedo do que o landrace. A produção da leitegada é bem semelhante, tá? Eu esqueci de falar do landrace, mas as fêmeas podem até ter 20 leitões de uma vez e tem uma boa habilidade materna. São muito utilizadas para o cruzamento. Aqui no Largue White é a mesma coisa, tá, gente? O número de leitões é bem próximo, bem semelhante. Essas fêmeas, elas têm uma habilidade materna muito boa também.
tá? Da mesma forma, são bem semelhantes um do outro. Aqui, no Largue White, é que eles são extremamente precoces, mais precoces, e os problemas físicos aí, de aprumo, de casco, são bem menores no Largue White. O Duroc também é uma raça que tem muitos adeptos aqui no Brasil, tá? Para produção de carne. É originada lá nos Estados Unidos, é uma raça mais rústica, precoce e com uma boa adaptação às condições climáticas brasileiras. Então, se veio para o Brasil, ele se adaptou muito bem a esse clima que a gente encontra aqui no Brasil, tá? Ela tem uma coloração vermelho cereja, então essa pelagem desse animal aí meio marrom, nós chamamos de vermelho cereja. A fronte desse animal é bem larga, as orelhas são médias, do tipo ibérica, tá? Um perfil retilíneo ou subcôncavo. Não é regra, como eu tinha falado para vocês, aquelas 3 características de raça não é regra. Então, a gente pode ter animais com perfis entre aquelas 2 características, como é o caso do Duroc. O Duroc ele tem um perfil retilíneo ou subcôncavo. Então, a raça nem sempre vai apresentar o retilíneo, às vezes o subcôncavo, dessa forma. No dorso e lombo, eles apresentam bastante músculo, tá? O pernil ele é bem comprido e largo, e tem uma ótima produção de carne marmorizada, que é essa gordura entremeada na carne, no músculo ali, e apresenta essa carne marmorizada que hoje tanto se fala, tanto na produção bovina, quanto agora na suína que vem surgindo. São carnes mais suculentas, tá? Que vem despertando aí o gosto do consumidor também, apesar de ser uma carne mais inviável financeiramente, tá? Ela é mais cara, mais onerosa, mas ela, quando for produzida em larga escala, esse valor para o consumidor vai chegar mais barato. Mas então ele apresenta uma característica importante do Duroc e que destaca ele nessa produção de carne, é essa carne marmorizada, tá? Sendo que os machos, eles são indicados para programas de melhoramento genético. Então, quando o produtor ele quer melhorar o seu plantel de animais, uma das raças indicadas para inseminação artificial é o Duroc, para ele transferir essas características genéticas para animais com uma característica não muito agradável. Então, eles são utilizados hoje bastante em programas de melhoramento genético. Quando a gente fala de Duroc e o manejo ele é ideal, ele está sendo adequado a esses animais, a raça ela pode ser considerada uma das mais recomendadas para criadores menos experientes, tá? Isso devido àquela rusticidade que eu falei no slide anterior, por ser animais mais rústicos, então criadores que querem começar e que tem menos experiência no ramo, ela é uma raça que a gente mais indica, tá? E ela tem uma capacidade de desenvolvimento e adaptação muito grande. Então, a pelagem dela mais escura também facilita bastante e ela tem essa rusticidade. Então, ela se adapta muito bem a essas adversidades, a essas mudanças e também devido à sua rusticidade. As fêmeas, o porém e o problema dessa raça, disso tudo, é que as fêmeas não têm alta capacidade de produzir leitões. Então, baixa produção aí, tá? Produzem pouco leite, apresentam problemas de parto e não possuem uma habilidade materna muito boa. Diferente das raças brancas ali que nós falamos, a Largue White e a Landrace, a aptidão materna, essas porcas não apresentam características muito boas. Então, esse é o problema e também justifica o porquê de usar o sêmen do macho para inseminação artificial com outras fêmeas. Então, para fazer cruzamento com fêmeas que apresentam um maior índice de produção de leitões, fêmeas que tenham aptidão materno e fêmeas que apresentam uma boa produção de leite para manter esses leitões vivos, né, até a hora da retirada para alimentação e engorda. Então, por isso a gente usa bastante ele para inseminação em porcas que tenham
que não tenham essas características. Agora a gente vai falar do Pietran, tá? É uma raça de origem belga. Ela tem uma pelagem branca. O fundo do animal, que eu digo, é branca. E aí ela tem umas manchas mais escuras, tá? Cinzentada, preta, mais escuras e mudando de tonalidade essas manchas. As orelhas desses animais, eles são médias, do tipo asiática, tem um perfil côncavo ou subcôncavo, possui uma grande quantidade de carne, tanto nos quartos traseiros quanto nos dianteiros, e aí por isso que a gente fala que é um animal ou uma raça que apresenta 4 pernis, tá? Não vai só ter 2 pernis, aí 4 pernis por causa dessa quantidade de carne que apresenta, tanto no dianteiro quanto no traseiro. Ela é muito utilizada para programas de melhoramento genético também, tá? Esses animais são antigos e eles apresentam problemas respiratórios e morte súbita quando manejados em lugares quentes. Então, aí vem um entrave para a produção. A produção desses animais deve ser de forma intensiva, tá? Em locais que apresentam condições climáticas favoráveis. Então, ele não se adequa a lugares muito quentes, a não ser que seja uma criação com climatização para esses animais, tá? Então, em regiões quentes do país, não vai ter uma boa performance, porque eles sofrem muito com calor. Então, ou mantém eles em condições climáticas ideais, com climatização artificial, ou a cidades e localidades mais próximas do sul, né, por causa da temperatura, que eles não se adaptam ao calor. No entanto, esses animais, quando a gente fala em animais mais modernos, tá, eles são mais resistentes, sim, mas ainda precisa desses cuidados bem pensados pelos produtores. Apesar de ter o melhoramento genético ter modificado algumas características dessas mortes súbitas desses animais, ainda exige muito manejo, tá? Principalmente em climatização. Professora, o custo desses porcos é alto? Para a produção de carne ou para você diz a criação? Do Pietran. Fica mais caro, mais oneroso, porque eles precisam dessa climatização, tá? O Landrace e o Large White, que são dessa pelagem mais clara, precisa de proteção térmica também por causa da fotossensibilização, mas é mais para raio solar incidente mesmo. Agora, no Pietran, vocês, para produzir, vai ter que ser num lugar mais climatizado. Então, eles vão ter que ter ventiladores umidificados, temperaturas mais baixas, proteção contra o calor excessivo, e por isso a produção dele fica mais onerosa para o produtor, sim. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Aqui é um animal bem diferente do que a gente viu até agora de raças estrangeiras, tá? O Wessex, ele é uma raça vinda lá da Inglaterra e ele é bem característico. Então, ele tem o corpo escuro, preto, e ele tem só uma faixa branca ali nos seus membros anteriores, tá? Na parte da frente, pegando as patas aí, ele tem uma faixa clara e o resto do corpo é todo preto. Então, ele é bem característico, não tem como vocês errar. Então, o Wessex é bem característico mesmo. Ele tem uma musculatura bem desenvolvida, as orelhas são do tipo céltica, a fronte é ligeiramente côncava, não tem papada, o corpo é longo, largo e espesso, tá? As fêmeas apresentam alta capacidade de produzir leitões por cria, tá? Alta produtividade, boa qualidade materna, ela sendo recomendada aí para programa de melhoramento genético também, por apresentar essa característica de aptidão materna.
e por apresentar número de leitões por cria bem mais alto. Aqui, pessoal, é uma foto que, apesar de ser muito semelhante lá nos slides, o Landrace e... Deixa eu voltar lá para vocês verem. O Landrace, que é esse primeiro, e o Largue White, nessas fotos dos slides, a gente quase não vê muita diferença. E por isso eu coloquei para vocês aqui como se fosse um gabaritinho dessas principais raças estrangeiras para vocês diferenciarem. Aqui tá bem característico, tá? O Duroc com essa coloração aí marrom, tá? Marrom o cereja, tá? O avermelhado cereja aí. O Hampshire, que eu não coloquei aqui, mas ele é muito parecido com o Wessex, tá? Tem essa característica de mancha ali, e eu também não coloquei porque vai ser o trabalho de vocês. O Landrace e o Yorkshire, que é a mesma, que é uma raça do Largue White, nessa foto a gente consegue ver a diferença de um e de outro. A orelha, tá? No Landrace ele é mais baixa e maior. No Yorkshire ou Largue White, da mesma forma, elas são menores e em pés. E o focinho também apresenta essa diferença. O Landrace ele vai ter um focinho aí mais subcôncavo do que o Yorkshire, o Largue White, que eu coloquei como Largue White lá. E aí a gente vê essa diferença de pelagem também. Um é mais branco, o outro é um pouco mais avermelhado. Professora, tá travando. Melhorou? Vocês querem que eu volte esse aqui? Professora, travou. Peraí. Tudo que você falou, você vai ter que falar de novo. Travou tudo. Aqui tava normal. Eu não tá normal também aqui. Aqui não mudou nada. Eu ouvi tudo. Acho que é a minha internet que tá ruim. Tá, vamos só voltar aqui só para enfatizar o porquê dessa imagem, tá? Quando eu falo o Yorkshire, gente, eu tô falando do Largue White porque é uma sub-raça, tá? É uma variação de raça, então é a mesma coisa. E eu coloquei essa figura mais para vocês verem a diferença do Landrace e do Yorkshire, porque lá nos slides a gente não consegue ver muita diferença de um e de outro. A pelagem, um é mais claro, o outro é mais avermelhado. As orelhas são bem diferentes, um tem essa orelha mais baixa e maior, o outro tem a orelhinha mais em pé, tá? Mais do tipo asiática e menor. E o focinho também, um é bem mais subcôncavo e o outro é mais retilíneo, aí mais largo. E aí a gente tem o Duroc, para ver a pelagem, tá? Esse vermelho cereja, esse marrom cereja. E o Hampshire, que é muito parecido com o Wessex, não só na pelagem, mas nas suas características também, tá? Por isso que eu não coloquei ele nos slides, porque ele tem muita semelhança com o Wessex. Aí vocês só coloquei essa imagem para vocês terem uma visão de diferença mesmo do Landrace e do Largue White, tá? E aí a gente tem outras raças que acontecem no Brasil, não em grande e larga escala, não tão comum, mas que acontecem para a produção, tá? Tem origem estrangeira, é claro. Aí, como uma dessas raças eu coloquei da mesma forma, aliás, da mesma sequência do nome deles, a sequência de fotos, tá? O Berkshire, que é uma raça inglesa, essa primeira foto aí, esse animal mais escuro, é uma raça rústica, ela tem uma boa adaptação à criação semi-intensiva, tá? Não só intensiva, mas a semi-intensiva seria o ideal. A intensiva é aquele confinamento, animal que é alimentado só no coxo, então sempre preso, daquela forma comum que vocês pensam em sistema de criação para abate.
O semi-intensivo é um animal um pouco mais solto, tá? Mas também apresenta essa característica de alimentação a coxo também. E aí nós temos o Poland de China, apesar do nome, é uma raça americana, é essa segunda aí, tá? Ela foi inicialmente criada para produção de banha e aí mudou com o passar do tempo. Ela foi se adaptando e mostrando boa aptidão para carne também. O Mershan, que tem uma excelente produção de leitões, essa é a principal característica, que chega aí a 20 leitões por leitegada, tá? E entre outras. O trabalho de vocês, por isso que eu não coloquei também, separadinho e bem característico essas 3 raças e a Hampshire. Então, o trabalho de vocês vai ser pesquisar esses 3, tá? Esses 3 animais e colocar as características mesmo. Aqui eu só coloquei um nome, tá? Alguma coisa para vocês saberem diferenciar quem é quem, mas eu quero um trabalho falando assim, apresenta boa produção de carne, a produção de banho é melhor, o sistema de criação, o manejo tem que ser mais intenso ou não se adapta ao calor, não se adapta ao frio, é rústico, não é rústico. É isso que eu quero que vocês digam. Como tá lá nos slides, como algumas coisas que eu falei, a orelha é assim, assim, assado, ela é mais asiática, ou ela é ibérica, essas coisas, esses pontos que eu queria que vocês pesquisassem. Então, esses slides, vocês usem esse último slide para pesquisa. Então, o Berkshire, o Poland China e o Mershan, tá? Esses 3 aqui, para vocês pesquisarem e me entregarem até a próxima quarta, no primeiro horário aí da aula. O final, gente, o final da nossa aula, esse resto de manhã aí que vocês têm, um conselho que eu dou para vocês é que vocês aproveitem esse tempo que fica bem menor do que se a gente estivesse dentro da sala de aula, tá? Fica mais rápido, porque a gente não tem feedback de vocês, a gente não está conversando, né? Então a aula ela vai ficar mais rápida mesmo. Então aproveitem esse resto da manhã de vocês para já fazer essa pesquisa, não ficar atolando o trabalho, porque os outros professores também vão pedir. É um conselho, aproveitem o resto da manhã para fazer, tá? E aí eu vou passar o meu e-mail e o meu telefone. Esse semestre, o semestre passado eu aceitava bastante trabalho por WhatsApp, mas eu acabava me perdendo porque era muita coisa. Então, esse ano eu prefiro o e-mail e no corpo lá da descrição vocês coloquem aula 1 trabalho de suíno. E aí eu já vou saber e o nome completo, claro. Aí eu vou saber do que se trata e de quem, tá? O meu e-mail vocês querem anotar já ou eu passo para líder? Professor? Oi. Manda essas 3 raças lá no grupo de agronomia, fazendo um favor. Ah, tá. Matéria junto, né? Isso. Eu vou mandar os slides inteiros, tá? Vai ficar disponibilizado no Ava de vocês, mas eu vou mandar inteiro, porque ainda estou aprendendo como que deixa a gravação disponível lá. Beleza, professor. Obrigado. Nada. O que vocês preferem? O que eu anotem o e-mail agora ou eu mando nos líderes? Pode falar agora também, só que manda lá nos líderes também, professora, que daí eles mandam pra gente. Aí já fica marcado nos 2. Ela já passou ontem, é só mandar depois. Eu não vi. Fala agora pra mim, professora, por favor. É EVELLYN. EVELLYN. Evelyn. Ponto. Santos. @enguera.com. Ok. Pessoal, não esqueçam de pôr lá no e-mail
que é suíno, aula 1 e o nome de vocês, porque senão vai virar uma bagunça. Ontem foi bovino, hoje é suíno, e eu tenho uma turma do 4º semestre de suíno na sexta. Então, seria importante, eu acho que vocês colocarem 6º semestre também, de diferente. O da agronomia, eu sei que quem é da agronomia já. É só para mim não ter confusão da veterinária de 6º e 4º semestre. Ok. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não. Ok. Mais um ponto. Lembrem que eu falei lá no comecinho da aula para vocês sobre aceitar trabalho de quem estava presente na sala. Então, quando a gente terminar aqui, fiquem um pouquinho só para eu poder tirar o print, tá? Dos presentes na sala e salvar. Thinking of negócio. Professora, a aula de aves é com você também? Também. Eu esqueci só de comentar com vocês. Nós vamos separar os temas, tá? Nós vamos até metade aí com suíno. E nós vamos depois fazer com aves. Tá. Já tô acabando, peraí. Gente, terminei. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Prazer e espero que vocês tenham um ótimo semestre. Boas-vindas. E que a gente retorne logo para a sala para a gente se conhecer melhor e para dar continuidade a esse semestre, tá? Bem-vindos de novo e boa sorte aí. Obrigado, professora. Bom dia e tchau, tchau, tá? Agora.